Glória a Deus. Eu quero cumprimentar vocês na santa e gloriosa paz do Senhor. Você que vai me ouvir agora ou vai me ouvir depois no gravado. Eu te cumprimento na santa e gloriosa paz do Senhor. Eu estou vindo mais fazer esse vídeo agora por conta de que, na medida que nós vamos meditando na palavra de Deus, o Espírito Santo vai abrindo a nossa mente e nós vamos tendo um melhor entendimento da palavra. E assim como eu já fiz outros vídeos, alguns vídeos sobre heresia, sobre as heresias de muitos pastores nos dias de hoje, eu venho aqui trazer mais um pequeno esclarecimento. Vai ser um vídeo curto, por quê? Aí nós não temos ainda o aparelhamento adequado, aparelhagem mesmo que devido à realização desses atos, desses pequenos vídeos, mas nós vamos fazer na medida do possível. Então, sobre o que nós vamos falar hoje? Sobre que o apóstolo Paulo, ele está nos trazendo, o apóstolo Paulo ele nos traz um esclarecimento acerca da doutrina, dizendo que a advertência acerca das falsas doutrinas. E ele engloba muitas situações falando a respeito de doutrinas e no sentido de que hoje muitos pastores têm aproveitado do pouco conhecimento de muitos para fazer essas pessoas cativas do seu próprio interesse. Entendendo? E o apóstolo Paulo ele vem nos trazendo esse esclarecimento. Eu queria que você que está me ouvindo hoje, que vai me ouvir, que para meditar nessa palavra aqui, que está aos Colossenses, no capítulo 2, você pode pegar do versículo 17, 18 até o 21, até o versículo 21, e meditar sobre isso, que você vai ter um esclarecimento bom sobre isso. O apóstolo Paulo ele fala sobre vários costumes, maneiras de se vestir, fala sobre as festas, né, que as pessoas, muitas igrejas proíbem você de participar de festas, de alguns movimentos, e tudo isso por consequência de quê? O pastor com isso ele quer te manter cativo, né? Cativo do seu próprio ego, do seu próprio, como o apóstolo Paulo fala aqui, diz, não deixe que ninguém vos domine a seu bel prazer. Então, hoje nós temos muitos pastores que querem manter você uma pessoa cativa do bel prazer dele. E aí você não pode visitar ninguém, você não pode visitar nenhuma igreja, às vezes você é chamado para pregar, não pode ir, você é chamado para ir numa festa de um aniversário de alguém, então de repente ali Deus vai te usar naquela festa e você não pode ir também. Por que não pode? A Bíblia não te proíbe de nada. Então o apóstolo Paulo está nos trazendo aqui um esclarecimento a respeito desse assunto, para que o crente entenda que você não é proibido a nada disso. Isso são doutrinas de homens. O apóstolo Paulo fala aqui sobre acerca dessas doutrinas. São doutrinas de homem, doutrinas exageradas. Por que isso? Por que essas proibições? Então são coisas desnecessárias, são doutrinas, coisas exageradas. Entendeu? O apóstolo Paulo ele diz aqui que eles vão chegar com um comportamento uma humildade, apresentando uma certa humildade, uma modéstia na maneira de falar. Mas isso é para seduzir você. Ele quer te manter cativo dele. Aí você não pode visitar ninguém, você não pode ir em outra igreja, muitas vezes não pode nem conversar com um crente de outras denominações. Se você está em Cristo, você é livre. É para que você entenda isso. Você é livre. E todo aquele que professa o nome do Senhor Jesus Cristo, que crê que Ele morreu e ressuscitou por nós, e vive, esse crente é crente. Ele pode ter problema, ele pode estar enfrentando diversidade, está numa situação fragilizada, mas é um cristão. Como que nós vamos desprezar ele? O próprio Jesus fala isso. Quando ele é questionado pelos discípulos sobre a questão de outras pessoas estar fazendo a obra de Deus, sendo batizado, o próprio Jesus fala que se não é por nós, se não é contra nós, é por nós. Então eu quero que você entenda através desse vídeo. E medite nesta palavra aqui. Eu quero ler um trechinho do versículo para que você entenda do que é que nós estamos falando. Tá? Que está aqui, ó. Vou começar no versículo 18 do capítulo 2 aos Colossenses. Do capítulo 2 dos Colossenses, o versículo 18. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu
que não viu, estando debalde, inchado na sua carnal compreensão. E o apóstolo Paulo fala em outros estudos, em outras explicações, que as igrejas de Corinto teve um certo período inchada. Então, nós estamos vivendo esses dias hoje, desde os tempos antigos até os dias de hoje, existem essas coisas. Não seja um crente que vive pela boca do homem, mas conheça a palavra de Deus e procure viver por ela, para que você não seja cativo de homens. Quando alguém vier falar com você a respeito da palavra de Deus, não é proibido isso. Discuta sobre ela, converse sobre a palavra de Deus, queira saber, queira conhecer mais, para que você tenha uma vida plena na presença do Senhor nosso Deus. Amém? Eu quero que você entenda isso e fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida e a sua família, para a honra e glória dele. Amém. Graças a Deus.